Salve, salve, torcida vascaína, Giro Vascaíno na área para mais um vídeo aqui dedicado nessa terça-feira do dia 6 de janeiro de 2026. Estamos no ar para falarmos um pouco aí sobre as movimentações aí de possíveis chegadas, de possíveis saídas e como vai acontecer a temporada do Vasco de 2026, com algumas incógnitas. Esforza, Maxime Domingues, a questão aí das saídas do Lucas Oliveira para o Mirassol, tem as possíveis chegadas aí de Johan Rojas via Monterrey, a situação, o imbróglio sobre o zagueiro chileno Alan Saldívia e muito mais. Então cola aqui com a gente, vem assistir esse vídeo, comentem bastante dando a sua opinião, deixem aquele like, fortaleça compartilhando esse vídeo, interagindo com a gente e também ative o sino de notificações e se torne membro, porque vai estar ajudando bastante aqui o nosso trabalho. Além disso, tem uma opção aqui de hypar o vídeo, hype o nosso vídeo, que vai ajudar bastante. O Vasco começou os preparativos para a temporada de 2026. Na próxima semana começa o Campeonato Carioca e o Vasco estreia em casa contra o Maricá. Possivelmente com um time bem misto, porque nas 3 primeiras rodadas o Vasco deve mandar um time bem alternativo. E dentro desse time bem alternativo tem peças que muitos torcedores tinham um pé atrás e têm um pé atrás em relação ao que desempenharam na temporada passada. 2 deles em especial devem começar a temporada, que é o volante Esforza, que foi emprestado para o Juventude, mas voltou, não conseguiu render e nem ser titular, até no entanto o Juventude foi rebaixado para a Série B, e Maxime Domingues, que foi para o Toronto disputar a Major League Soccer, foi uma das equipes que mais teve desempenho abaixo do esperado. Lá não tem rebaixamento, porque se tivesse poderia estar bem encrencado. E o Maxime Domingues jogou bastante na equipe do Canadá, mas jogando como volante. Mas também não teve muitos números satisfatórios para o Toronto comprá-lo depois desse empréstimo. São 2 jogadores que o Vasco tem um contrato vigente. São 2 jogadores que eu vi boa parte da torcida criticarem por esses jogadores estarem sendo registrados no BID e porque eles vão começar o início do Campeonato Carioca. Galera, o torcedor do Vasco ele tem que entender que esses jogadores têm contrato. Para eles serem valorizados, para eles serem vendidos, para eles serem transferidos, saírem do Vasco, eles precisam jogar. E eu não acho tão absurdo assim eles poderem jogar o estadual. Porque o Vasco precisa colocar para alguns jogadores vitrine, para que venha um outro clube, demonstre interesse nesses jogadores e aí sim, basicamente, eles possam ser vendidos. Então o Esforza e o Maxime Domingues são 2 jogadores que o Vasco precisa colocar para jogar para ver se realmente vende, para ver se realmente se desfaz desses caras, para aí sim tentar receber o menos possível do que recebeu ou que pagou sobre esses atletas. Então, como o calendário nesse ano vai ser um calendário bem absurdo, que vai ter Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, tudo ao mesmo tempo, aproveita o estadual para dar rodagem para esses caras. Um DVD da vida que teve uma temporada ridícula no ano passado, o Matheus França, que pouco jogou no time, colocar no estadual, o goleiro Fusato, que foi muito criticado no último jogo do 5-0 do Atlético Mineiro, colocar ele no estadual. Além disso, o Adson, que está voltando de lesão, o JP, o Estrela, que sofreu com lesões e agora está voltando, tentando voltar. Jogadores como promessas na base, como Lincoln, GB. Então são jogadores que o Vasco precisa dar minutagem. E esse é o papel do Fernando Diniz e sua comissão técnica. Eles têm que colocar esses jogadores para atuarem dentro de campo.
aproveitando esse estadual, usa, mescla, não precisa colocar o time principal o tempo inteiro. Você vai colocando, você bota uma parte de time titular, outra parte com esses jogadores que vão começar as primeiras rodadas do Carioca, até mesmo para valorizar esses caras. Você não quer esses caras, mas encostado como estava o Jean Davi e o Maurício Lemos, não vai ser dessa forma que um clube vai se interessar nesse tipo de jogador. Então eles precisam jogar, eles precisam estar na vitrine para que o Vasco consiga vender eles e recuperar o investimento. Então são jogadores que o Vasco vai precisar cuidar, vai precisar tentar ter um cuidado a mais para que eles possam atuar. É a mesma coisa, por exemplo, o Lucas Freitas. O Lucas Freitas ficou, o Lucas Oliveira saiu. Por mais que o Vasco tenha uma porcentagem ali do seu passe, ele estava encaminhado para o Ceará e foi para o Mirassol. Mas o Lucas Freitas também é um cara que está no Vasco ainda e é um cara que foi muito criticado pela torcida. Inclusive, quando entrou, fez merda o tempo inteiro. Então, é um jogador que o Vasco também tem que negociar. Mas aí a pergunta que não quer calar: isso vai acontecer? Porque se o Lucas Oliveira saiu, será que vai ter o Lucas Freitas também vai sair? Até porque se isso acontecer, o Vasco terá que fazer movimentações no mercado para contratar outros jogadores. E pelo que a gente está vendo aí dessa novela do Alan Saldívia, parece que de zagueiro só vai vir ele. Então, possivelmente, ele está vindo para substituir o Lucas Oliveira. E o Lucas Freitas ficará no elenco ainda no Vasco nessa temporada, sendo um substituto do Robert Renan. Então, saiba que se o Robert Renan se machucar, ou for pendurado, ou tiver sido expulso, saiba que você terá que aguentar Lucas Freitas na defesa do Vasco. Por quê? Porque pelo andar da carruagem, as movimentações de mercado que o Vasco vem fazendo é a mesma coisa do ano passado. Contratações pontuais no início do ano, contratações para composição de elenco, e aí quando a gente foi ver, essas contratações não foram nem composição de elenco e nem para banco, porque os caras não jogavam. É só você ver no ano passado. Contratou Maurício Lemos. Para quê? Para ficar no banco de reservas. Você contratou o Lucas Oliveira e o Lucas Freitas, piores do que o Maicon e o Léo Pelé. Você trouxe o Maxime Domingues numa oportunidade de mercado para substituir o Watson que estava machucado. Só que não identificaram que o Maxime Domingues é volante e o Watson era ponta. Contrataram o Lloyd, que graças a Deus o Lloyd só vai vir só no meio do ano que vem. E iremos torcer e muito para que o clube turco compre ele para não precisarmos que ele volte para o Vasco. Então são jogadores que além do Vasco tentar buscar saídas, o Vasco tem que trazer jogadores. E essas movimentações estão muito lentas em relação ao Vasco. Por isso que eu sempre comento aqui que o trabalho do Admar Lopes seria colocado à prova agora. Porque no meio do ano passado, ele só contratou 2 jogadores só que vieram com realmente status de titular e foi exatamente o que aconteceu. Cuesta e Andrés Gomes. Por mais que o Robert Renan veio, eu já sei o que o Robert Renan pode entregar. O Cuesta e o Andrés Gomes foi um ponto fora da curva porque, em comparativo que o Vasco tinha, são muito bons. Agora, o Robert Renan não me ilude. Eu acompanho o Robert Renan desde o Corinthians. Internacional, para mim, é um jogador comum. Comum. E a torcida do Vasco vai ver ao longo do tempo. Se vai me dar razão ou não, não quero. Não quero esse crédito. Por que eu falo isso? Porque eu acompanho futebol diferente de muitos canais identificados de Vasco. Que a pessoa abre a câmera aqui e fala um monte de coisa. É a mesma coisa sobre a questão desse zagueiro Alan Saldívia. Um cara que vive um histórico de lesão. Como é que você vai contratar um cara que tem um histórico de lesão de menisco, de lesão muscular, lesão de panturrilha, entre outras coisas? Sabendo que o calendário desse ano de 2026 é um calendário robusto,
É um calendário que vai ter jogo meio de semana e final de semana, em competições diferentes, em decisões diferentes, sabendo que você precisará ter um elenco de mais força, de mais físico, de jogadores mais viril, e você contrata possivelmente um zagueiro que tem um histórico de lesões. A mesma coisa do Lloyd, quando a gente puxou a ficha do Lloyd, tinha um histórico de lesão muscular. O que deu? Absolutamente nada. Então, assim, é agora que a gente vai ver realmente como vai ser o trabalho do departamento de futebol em relação a essas movimentações. E o Johan Rojas, a princípio ninguém anunciou. É o cara que está mais encaminhado aí para vir para ser a primeira contratação do Vasco. Vai ajudar? Não sei. O último jogo como titular foi dia 18 de outubro. Os outros jogos que ele atuou no Necaxa do México foi participando de 10 minutos, 15 minutos, no máximo 20 minutos. É um jogador que tem quase nenhum gol. Assistência, muito pouco. Um cara que joga pelo lado direito e o lado esquerdo. É novo? É. Então a gente torce para que ele seja também um igual ao Andrés Gomes. Com disposição, com velocidade, com físico, porque aí ajudaria bastante. Mas aí, para por aí? Cadê o meia que precisa? Cadê um atacante para vir com status de titular, centroavante? Cadê um primeiro volante? Porque se você pensa em liberar o Hugo Moura, só contar com o Thiago Mendes não é o suficiente. Se você não tem o Jair lesionado e nem o Cocão, só tem o Barros e o Sforza. Então, se o Barros não puder jogar, vai ser o Sforza ou o Maxime Domingues jogando nessa posição. Então, sinceramente, o que eu mais percebo aí é algumas movimentações do Vasco sendo muito lentas. E a partir da semana que vem começa o Campeonato Carioca. Depois, o Brasileiro. Mês que vem, Copa do Brasil e Sul-Americana. E o Vasco entrando nessas lentidão dessas contratações. Mais uma vez, o Vasco precisa de 5 jogadores com status de titular para que alguns desse time titular sejam banco de reservas. Isso vai acontecer? Acho muito difícil. Pela lentidão que está acontecendo no departamento de futebol, não sei cravar exatamente isso, torcedor vascaíno ou torcedora vascaína. Então, esse é o nosso vídeo aí, dando a nossa opinião, nosso bate-papo. Comentem aqui o que você achou sobre tudo isso. Além disso, deixe o seu gostei, deixe o seu like, é muito importante. Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, dá aquela compartilhada em grupos de WhatsApp, amigos, familiares, colegas de trabalho e tudo mais. E além disso, hype o nosso vídeo, tem uma opção, é só você deslizar para o lado na parte de comentários, você vai estar hypando, faz com que o YouTube identifique esse canal, esse vídeo como muito bom, como interessante, como informativo para mais e mais vascaínos. Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus, amanhã estaremos de volta aí dando algumas notícias, informação ou no nosso bate-papo aqui de vascaíno para vascaíno.